Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana fala sobre as instituições de ensino superior e o futuro sustentável. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor Francisco Fernandes Sanches, diretor administrativo financeiro da Fundação Hermínio Ometo. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria imensa receber. Muito obrigado, a alegria é minha. Eu tenho conhecimento sobre a repercussão do seu programa e para mim é uma honra estar aqui e uma satisfação para poder debatermos um assunto de tanta importância para a atualidade, para o mundo de hoje, que é a sustentabilidade no ensino superior e o papel das universidades nessa luta em busca de um futuro viável para a humanidade. Um assunto atual e urgente, né? Com certeza. Já está passando da hora de tomarmos uma atitude mais firme nesse sentido. Falando sobre isso, então, gostaria que nossa conversa aqui começasse falando sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Quando nós conversamos, professor, sobre este conceito, do ponto de vista prático, nós estamos falando exatamente do quê? Sim, eu acho que nisso eu vou traçar um histórico um pouquinho, né, voltar um pouquinho no tempo. Na década de 70, começaram as primeiras preocupações mais fortes da ONU em relação às crises ambientais. Era na época uma seca na Etiópia, em vários lugares que estava acontecendo. Então começou ali o primeiro movimento, mas com um foco muito ambiental. Então, quando falava assim sustentabilidade, era mais a questão ambiental. Isso foi até um ponto em que começaram a ter críticas, porque o ambiental ele não é sozinho o problema ambiental. Quando acontece, por exemplo, um aquecimento global e que tem algum evento extremo, o evento que é climático, mas ele afeta a parte social da população, afeta a economia de cidades, países, né? Então essas questões sociais estão bastante interligadas às ambientais. E aí os ODM, que são os Objetivos do Milênio, a ONU colocou isso em 2000, e aí foi uma coisa também que foi exagerada. Foi 8 objetivos, não sei se vocês se lembram, era uma coisinha colorida também, como a de hoje, mas menorzinho, ficava atrás de cartão de visita até, em que só tinha um ambiental dos 8, e os outros 7 eram objetivos sociais. E serviu, na minha opinião, para chamar a atenção dos problemas sociais, mas também foi muito reducionista em relação aos demais. E aí esse objetivo do milênio era de 2000 a 2015. E aí os que estão valendo agora, isso foi substituído pelos chamados ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então esse primeiro, que é o ODM, ele valeu de 2000 a 2015. Em 2015 foi publicado esse acordo das nações, que vale até 2030 agora, que são os ODS, que são 17 objetivos. Então, na minha opinião, houve uma evolução muito clara. Muito pouca crítica aos ODS, porque eles são muito equilibrados. Eles têm um número que não é tão pequeno e não é tão grande, e eles abordam de forma equilibrada problemas ambientais, sociais e econômicos. Então, isso é o conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, que são sinônimos praticamente. Alguns acham que o desenvolvimento sustentável é o caminho para se atingir a sustentabilidade. E outros falam que a sustentabilidade é o caminho para atingir o desenvolvimento sustentável. Eu gosto de trabalhar como sendo sinônimos, os dois. Ok. Mas eu acho assim, na minha opinião, para você ter uma ideia, a determinação desses ODS, que são os 17, eles começaram no Rio de Janeiro, na Rio+20, que foi em 2012. Então foram 3 anos, de 2012 até 2015, para poder determinar. Isso foi o maior trabalho de consulta já feito pela ONU. Mais de 70 reuniões, convenções, países. Então, foi um negócio muito bem feito.
Então, esses objetivos que refletem o que é o desenvolvimento sustentável. Aquilo que você falou, que eles são objetivos para o desenvolvimento sustentável. Quero fazer um recorte aqui sobre a questão da ONU. Sim. Em relação a essas questões sustentáveis. Sim. Quando a gente relaciona essas diretrizes da ONU e a academia, é possível dizer que há uma convergência, há um progresso nessa perspectiva? Como é que o professor olha isso? Eu vejo uma clara evolução. Então, eu digo que isso é aquela questão do copo meio cheio e meio vazio. O lado meio cheio do copo é que as instituições de ensino, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, elas evoluíram nesse sentido. Porém, o lado meio vazio é que elas evoluíram até um certo ponto e elas estão avançando muito lentamente, diferente do que os problemas, que avançam numa progressão geométrica, eu diria até. A questão de aquecimento global, derretimento de geleiras, né? Uma série de questões aí que as instituições de ensino estão andando um pouquinho mais lento do que deveriam. Então, elas progrediram, mas não tanto quanto seria o desejável. Eu acho isso muito interessante, essa discussão que o senhor propõe. Eu quero ainda focar na questão da academia. Quando nós estamos falando do aluno que tem contato com esse assunto, com o desenvolvimento sustentável, do ponto de vista do professor, essa consciência dele, ele está realmente inserida na própria biografia, no sentido de pensar isso como um modo de sustentar a própria existência e da própria coletividade, ou ainda está distante como algo, um problema que acontece um tanto quanto distante da realidade dele? Uma excelente pergunta essa, viu, Junque? Eu acho que nisso, quem trabalha no ensino superior como nós, eu estou há 22 anos nessa área, mas também já fui aluno, né? E a gente vai comparando. Eu percebo que o jovem de hoje é muito mais antenado nessas questões. Ele já chega melhor em relação a uma série de coisas, mas ainda falta muita informação para ele. Então, o papel da universidade em relação à parte cidadã, eu acho que é muito fundamental e muito importante. E nisso eu até vejo que as instituições avançaram um pouco mais. Onde falta para as instituições avançarem com uma coisa mais forte? Ensinar o profissional a ser sustentável. É incluir na disciplina de todo o currículo, em todas as disciplinas. De todos os cursos, inclusive. De todos os cursos. Eu posso dar um exemplo disso? A minha formação original é de engenharia civil, né? Eu migrei depois para administração. Mas, então eu vou citar uma disciplina, por exemplo, para exemplificar isso. Imagina que eu tenho uma disciplina na engenharia civil que chama Técnicas das Construções. O que seria ensinar o engenheiro civil a questão profissional da sustentabilidade? Se eu abordar nessa disciplina o problema do lixo da construção, dos resíduos que se perde, isso afeta a parte ambiental que é jogado em aterro, afeta a parte econômica, porque se desperdiça material. Então, se abordar nessa disciplina como evitar esse desperdício, né? Como fazer construções sustentáveis, que elas economizam em energia, em água, eu estou ensinando o engenheiro a ser sustentável na parte profissional. Então, o que eu digo, né, até na missão da FHO tem, a nossa missão é formar o cidadão responsável e o profissional competente para um mundo social, ambiental e economicamente sustentável. Está na nossa missão. Então, o que a gente vê, a formação cidadã é importantíssima, aquilo que você falou. Nós temos congressos, eventos, a gente procura desenvolver, respirar essa questão da sustentabilidade, da solidariedade dentro da instituição. Com isso, a gente está desenvolvendo o homem, o cidadão. Sim. Porém, não basta no ensino superior, eu tenho que formar um engenheiro que sabe praticar a sustentabilidade na sua profissão. Eu tenho que ensinar o administrador que o lucro não é o principal objetivo de uma organização, né? Que é a coisa que se perguntar até para quem nunca foi numa faculdade, perguntar o que é o objetivo principal de qualquer empresa.
capaz de 90% falar lucro. E, na verdade, isso é uma questão antiga, que o objetivo principal é atender a sociedade e, inclusive, os acionistas. O lucro é um dos itens, né? Então, isso a gente tem que mudar. Para a gente mudar essa realidade no mundo, nós temos que mudar e entrar mais, de uma forma mais definitiva, a sustentabilidade nos currículos. Então, no ensino superior, está entrando muito no campus, de tratar os resíduos, de pôr energia fotovoltaica, isso é o campus, né? Em outras atividades, né, de extensão, mas eu ensino, afinal de contas, nós somos instituições de ensino superior. E o melhor benefício que nós podemos fazer para a comunidade é entregar um profissional com toda a competência para atender as necessidades dessa comunidade, em termos de ser competente naquilo que ele faz, mas, porém, agindo de uma forma sustentável e também na sua vida pessoal. Essa é a nossa missão. Por quê? Sem isso fica difícil mudar o mundo, né? Professor, eu quero aproveitar e colocar um elemento aqui nessa reflexão que o senhor propõe e pensar na perspectiva do conceito de sustentabilidade, que até agora nós conversamos sobre essa perspectiva dentro do campus acadêmico. Sim. Como é que a gente pode fazer com que essas reflexões e essas práticas saiam dos muros da faculdade e encontrem a comunidade? Isso, hoje, uma das coisas assim, importantes que aconteceram no ensino superior do país, eu acredito que faz uns 2 anos ou 3, que a extensão, ou seja, a relação dos alunos com a comunidade, que é chamada de extensão, passou a ser obrigatória numa proporção de 10% da carga horária do curso. Então, para você ter uma ideia quanto representa isso. Num curso de 4.000 horas, que antes a extensão não era obrigatória, a extensão ficaria para aquele aluno que quer. Então, você tem um projeto de extensão paralelo, em que os alunos, lá nós temos muitos projetos muito bonitos, que os alunos participam voluntariamente, né? Isso era a tônica da extensão no Brasil. E aí o MEC agora alterou. 10% da carga horária. Então, um curso de 4.000 horas, 400 horas, os alunos têm que fazer isso em benefício da comunidade. Eu acho excelente, porque além de beneficiar na própria atividade, a formação cidadã dele, formação profissional voltada para a sustentabilidade, é incrementada ao máximo. Então, por causa dessa situação, as instituições estão se mexendo bastante para criar belos programas de extensão. Nós estamos fazendo uns projetos que a gente chama interdisciplinares, onde os alunos interagem com a comunidade, empresas levam problemas para serem resolvidos pelos alunos. Os alunos, com isso, o aluno tem a prática já do mercado de trabalho enquanto ele está dentro da instituição e, ao mesmo tempo, já está beneficiando a comunidade em projetos que envolvem escolas, empresas, né? Então, eu acho que essa é a forma, uma das formas, essa interação do que a universidade ficar fechada, a gente fala aí intramuros, tudo acontecendo ali dentro, essa fronteira ser mais permeável da universidade entrar na comunidade e a comunidade dentro do outro, eu acho que isso é talvez a maior forma, fora aquilo que eu disse que leva mais tempo, mas são os profissionais que saem da instituição trabalhando na comunidade e levando essa visão. Mas isso, a própria universidade, no seu dia a dia, se ela tiver uma afinidade muito forte com a comunidade, eu sempre digo que uma universidade que está num lugar, numa comunidade, ela não pode se isolar. É uma das funções da universidade é beneficiar a comunidade. Da onde que vem os alunos, onde vem as oportunidades de estágio. Então, ela tem que ter essa interação. E eu acho que ela é talvez o principal foco de transpor as barreiras aí, de estar dentro da universidade, a sustentabilidade, e passar para a sociedade, através da extensão universitária. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Francisco Eliseu Fernandes Sanches, que é diretor administrativo da Fundação Hermínio Metto, sobre as instituições de ensino superior e o futuro sustentável. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando
Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre as instituições de ensino superior e o futuro sustentável. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o professor Francisco Fernandes Sanches, diretor administrativo e financeiro da Fundação Hermínio Ometo. Professor, no finalzinho do primeiro bloco, o senhor falou sobre essa questão relacionada à produção do conhecimento dentro da faculdade, que segue rumo à comunidade. Mas eu queria mudar um pouquinho de perspectiva e compreender para a perspectiva da comunidade, no sentido de compreender como é que essa comunidade, no ponto de vista do professor, está recebendo o conteúdo produzido na perspectiva da sustentabilidade dentro da universidade. Eu acho uma questão também bastante importante e as experiências que eu tenho, né, durante esse tempo todo que eu estou trabalhando no ensino superior e convivendo também com instituições públicas de alguma forma, a comunidade ela pede para essa colaboração. Um exemplo são escolas de nível básico, em que nós procuramos ter parcerias em que auxiliam. As escolas não têm, às vezes, tantos recursos. Então, esses programas de extensão, né, o pessoal da área de educação, o pessoal da área, toda essa questão de sustentabilidade, nós estamos agora com um projeto de ensinar o professor de ensino básico a trabalhar com a sustentabilidade nos seus práticas e a forma, instrumentalizar, explicar o que é sustentabilidade, porque ninguém consegue ensinar se ele não aprendeu o que é sustentabilidade. Que parece simples o conceito, né, Junque? Mas todo mundo fala que no fim, você pergunta, cada um entende uma coisa diferente. Precisa ser absorvido do ponto de vista teórico e prático. E prático. O professor, não adianta ele ensinar se ele não sabe. Então, isso até uma prática universalmente conhecida, chama-se educar os educadores. Então, se você quer que o educador ensine ao aluno, você primeiro tem que ensinar o educador a ser sustentável na sua prática de ensino, né? Então, a gente percebe que quando a gente leva isso, as escolas são ávidas por essa... Então, parece que eles clamam pelo auxílio que a universidade pode dar. E as empresas, a gente está percebendo que está acontecendo muito isso também. Um exemplo, várias empresas têm dificuldades em contratar alunos, funcionários capacitados. Então, nós temos já várias empresas que elas fazem o quê? Elas participam de desafios com os alunos. Então, os alunos, como uma disciplina, ou como um conteúdo curricular, eles desenvolvem desafios que as empresas levam e acompanham. E, para isso, é um estímulo enorme para os alunos, porque eles estão aprendendo a vida real, e as empresas contratam eles nesses desafios. Então, nós já temos vários alunos que foram contratados pelas empresas. Então, eu acho que é uma relação simbiótica, que a empresa, estou dando esse exemplo, mas pode ser em vários, né? A escola, a empresa, eu percebo que há um caminho muito grande a ser trilhado.
Mas também isso só começa a ser agora de uma forma mais recente, porque antes havia um claro fechamento da universidade em relação à comunidade. Por isso que eu falo, ela é uma via de mão dupla, porque tanto a universidade pode beneficiar diretamente a comunidade através de estágios e cursos para a formação do seu aluno, quanto a própria comunidade, pelo conhecimento da universidade, ela se desenvolver, empresas, escolas, órgãos públicos. Então, acho que isso nós temos que evoluir muito, mas está começando. Nesse sentido, eu sou um pouco mais otimista do que em relação ao ensino, que fica muito difícil entrar no currículo, por causa dos professores e tal. Mas nessa área, parece que a evolução está sendo maior. Nessa perspectiva, eu queria até aproveitar aqui, eu acho que tem uma contribuição muito efetiva do MEC, né? Sim, sim. Do MEC, como eu já disse lá, mas eu vou passar de novo. A parte da extensão, você virar curricular, já foi um avanço. Mas agora o MEC, ele já divulgou que os novos instrumentos vão exigir a sustentabilidade nas outras atividades. Então, ensino, as operações. Então, a sustentabilidade vai passar a entrar nos instrumentos de avaliação. E isso é muito produtivo. Por quê? Vou dar um exemplo. As instituições não tinham as questões de sustentabilidade, de acessibilidade para deficiente. Há tempos atrás, você vai se recordar, não tinha nada. Sim. Aí passa a ser um requisito de avaliação do MEC. Agora, é difícil entrar numa instituição que não tem aquele sinalizador no chão, as rampas, tudo isso, as instituições estão bastante avançadas. Por quê? Porque o MEC exigiu isso nos instrumentos de avaliação. Se a sustentabilidade passar como vai ser nos instrumentos de avaliação do MEC, vai ser um impulso para que as instituições se aprimorem nesse sentido para ter boas avaliações do MEC. Então, isso é um movimento que está ocorrendo agora, e eu acho muito salutar. Professor, então, nessa perspectiva, a questão da sustentabilidade, por tudo aquilo que o professor compartilhou aqui, acredita que vai se tornar um processo absolutamente cultural, no sentido das pessoas entenderem isso como ou é esse o caminho ou não tem mundo. É isso. Eu acho que é isso. Infelizmente, a mudança cultural não acontece do dia para a noite. Até para mudar uma cultura, são às vezes gerações. Nós perdemos um pouco a oportunidade, vamos dizer assim, de já trabalhar mais fortemente essas questões anos atrás. Mas agora nós precisamos acelerar o processo, né? Tem muitos sinais aí que nós já estamos caminhando para um ponto de não reversão em termos da emissão de carbono, aquecimento global, que os problemas vão ser muito graves. Então, o que eu sempre falo, né, é que a gente precisa dar uma acelerada nesse processo cultural. Nós precisamos, não pode ser tão lento, deixando acontecer tão normalmente. Por isso que essas medidas do MEC, umas posições institucionais em favor da sustentabilidade, são necessárias para poder fazer para que essa mudança cultural seja apressada. Professor, deixa eu colocar uma questão que me veio agora aqui. A geração Z, que está chegando agora às universidades, de alguma forma, elas já trazem isso dentro de si, essa perspectiva mais coletiva, que dialoga muito com a questão da sustentabilidade? Como é que o professor vê isso? Eu vejo claramente isso que você está falando. Eu vou dizer isso que a gente, quando vive com o jovem universitário, está vendo aquilo, eles são abertos à diversidade, eles não têm preconceitos, eles já têm vários pré-requisitos, eles têm uma visão mais solidária, porém eles não têm muito conhecimento. Então, acho que eles têm isso no espírito deles, né? Então, eu acho que com todo o respeito, não estou falando, mas a matéria-prima para se trabalhar vem bem já acertada, porque o jovem é assim. Então, o que a gente precisa ensinar o que é desenvolvimento sustentável, o que é na profissão, o que são, transmitir conhecimentos para ele. Mas eles, muito mais, infelizmente, a minha geração, que já é bem para trás, ela não tinha essa visão, ela não foi criada com essa visão, a cultura da sociedade não tinha essa visão. E eu acho que essa geração atual traz esperanças para nós. Por quê? Porque ela já vem com uma visão mais
humana, mais de abraçar a diversidade, de não ter tanto preconceitos e tudo, que isso é necessário para essa situação de incutir um mundo mais sustentável para todo mundo, né? Então, agora, cabe a nós, instituições de ensino, sociedade de uma forma geral, trabalhar para que esse potencial dessa nova geração seja traduzido em profissionais e líderes que saibam atuar nesse sentido, né? De englobar a sustentabilidade nos governos, nas empresas. Quero fazer um recorte aqui nos educadores. Como é que eles estão se preparando para discutir essas questões na sala de aula? Isso, esse é o ponto crucial, viu, Junque? Por quê? E a gente tem que entender a cultura acadêmica, que é milenar, é questão de tem quase 1000 anos, né, a universidade, é de muita autonomia. O professor, ele reluta em alterar as práticas, a própria prática do ensino, independente da sustentabilidade. Ele adotar outras práticas mais modernas, usar inteligência artificial, é muito difícil, porque eles são, né? E então a forma disso é com muito treinamento, muita capacitação do professor, muita participação, engajamento. É uma medida de cima para baixo apenas, não funciona. A gente tem que juntar forças, ouvir o professor, dar oportunidade dele aprender, dele praticar, para que isso entre de uma forma mais definitiva no ensino. Mas essa é a maior luta de todas as universidades, porque a gente tem que ter um certo cuidado. Hoje, às vezes, são consideradas universidades sustentáveis aquelas que fazem o campus sustentável. Olha, resíduo, ótimo, precisa ter. Mas o âmago da coisa é formar o profissional e o cidadão. Para isso, se não entrar o professor nessa equação, não é possível. Então, aquilo que eu disse de educar os educadores do ensino básico, nós temos que educar os educadores do ensino superior, né? Para que eles saibam o que é sustentabilidade, quais são as competências que eles têm que buscar desenvolver nos alunos e como que eles podem usar nas respectivas disciplinas os conceitos de sustentabilidade. É o principal que eu vejo, o desafio do ensino superior daqui para frente. Professor, bom, eu sempre trago aqui uma afirmação, uma reflexão de um grande pensador que estabelece um relacionamento muito íntimo com o assunto que é debatido aqui no programa Diálogos, e eu separei aqui uma fala de Aristóteles, vou pedir então, vou abrir aspas para Aristóteles e depois vou pedir um comentário do senhor. Ele vai dizer assim, ó, abrindo aspas para o Aristóteles: a esperança é o sonho do homem acordado. Fecha aspas, Aristóteles. Comente essa fala. É linda, acho que resume tudo que a gente falou aqui. Eu não sou se é uma coisa que eu não sou a minha vida inteira, é pessimista. Eu sou um otimista de nascença. De carteirinha. De carteirinha. Sei que a mudança não é fácil, né? Mas quanto mais difícil, parece que é mais prazeroso, né? Você conseguir vencer os obstáculos para fazer. Eu acredito, né? De uma forma acordada. Por que eu acho que é o homem acordado? Porque se você tem uma esperança e não sabe nada, a esperança é do nada. Não, mas você sabe, né? No caso do nosso, que é o ensino superior, qual a contribuição que nós podemos fazer. Então, nós temos que tomar conhecimento disso, saber como vai fazer. Então, isso que é o homem acordado, na minha opinião. Mas também sem sonho, sem almejar um futuro melhor para as novas gerações, nós também não vamos conseguir fazer a coisa como deve ser feita. Então, achei super pertinente essa frase que você escolheu aí. Maravilha. Professor Francisco Fernandes Sanches, meu querido, queria muito te agradecer pela presença, pela partilha aqui no programa Diálogos e, claro, pedir aqui para que o senhor faça, então, as considerações finais, mais uma vez, minha gratidão. Muito obrigado mesmo. Quem agradece sou eu, Junque. Acho que sempre eu não tenho tanta prática de estar em um programa de TV como nesse, né? Até comentei com você antes, mas você deixa a gente tão à vontade que eu até esqueço que estou no programa e estava conversando com você sobre sustentabilidade, um assunto que acho que deu para quem está assistindo ver que eu sou apaixonado por ele, né? Eu acho que um propósito da minha vida é transformar a própria instituição
onde eu trabalho, né? Aprimorar cada vez mais a sustentabilidade dela, mas também contribuir para que a sociedade, de uma forma geral, outras instituições também abracem a sustentabilidade, porque só com todo mundo junto que a gente vai mudar o mundo, né? Então é isso. Maravilha. Muito obrigado, Imagina. agradeço a oportunidade. Valeu. Obrigado, professor. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre as instituições de ensino superior e o conceito do futuro sustentável. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor Francisco Fernandes Sanches, diretor administrativo e financeiro da FHO, Fundação Hermínio Ometo. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.